Boa noite, pessoal, tudo bem? O plano inicial era fazer uma live, mas acabei de descobrir que contas com públicas menos de 1000 seguidores não podem mais fazer lives pelo Instagram. Então eu vou estar fazendo esse vídeo, vou estar postando e vai ficar um pouco longo, então eu vou ter que recorte. A gente vai achar alguns meios até isso e acho que até amanhã a gente acha uma solução para isso, certo? Mas vamos, quando der continuidade a nossa palestra, fazendo junto. Como que eu vou conduzir esse vídeo? Eu vou estar começando com uma parte de oração, vou rezar a coroa de lágrimas, que é a Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus Maniatado. É uma devoção brasileira, reconhecida, e eu alcancei muitas graças, vários amigos, familiares alcançaram várias graças através dessa devoção. Então, na quaresma, um tempo mais de meditação, de profundidade, de oração, queria estar rezando com vocês. Depois a gente vai abordar as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, que já faz, é uma meditação bem profunda, que eu gosto muito. E eu vou sempre trazer, talvez não em todo vídeo, mas na maioria deles eu quero trazer alguma história que possa nos ajudar a refletir, a contextualizar a nossa vida, certo? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus que é nosso Deus, nosso inimigo, espirituais e temporais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para rezar a coroa de lágrimas, você vai precisar de um terço de contas brancas, com 7 mistérios, e cada mistério de 7 contas. Na verdade são grupos, né? Mistério só no terço, no rosário. Então são 7 grupos com 7 contas e tem que ser contas brancas. E a medalhinha de Nossa Senhora das Lágrimas, acho que não vai dar pra ver, e Jesus Maniatado. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, a Josiane. Então vamos lá. Eis-nos aqui aos nossos pés, ao Docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia, no céu, vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e mais os ama no céu.
Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, pelas lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja, Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra, que mais nos ama no céu. Veja, Jesus, meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos olhos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. Nas contas pequenas, veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais nos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais nos ama no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e que mais nos ama no céu. Oração final. Virgem Santíssima Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Vai ejaculatório final. Por vossa mansidão divina, ó Jesus humanitário, salvai o mundo do erro que ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Então essa foi a oração da coroa das lágrimas, você pode estar colocando a sua intenção particular. Eu coloco pela conversão dos pecadores, do mundo, dos jovens, pelos enfermos, pelos que precisam de emprego, para os que estão trabalhando, pelas famílias, pelas crianças recém-nascidas, e por todos aqueles que estamos obrigados a rezar. Agora a gente vai entrar na parte das meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Como eu disse, é uma meditação um pouco mais profunda, mas que eu gosto muito, justamente dessa profundidade que ela traz. E hoje, quarta-feira de cinza, a gente lembra na questão da nossa morte, que nós voltamos ao pó, e também é um dia de jejum e penitência. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Memento homo, quia pulvis et in pulverem reverteris. Obviamente, meu latim é muito bom, mas a tradução é: lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Que está em Gênesis 3:19. Os insensatos que não creem na vida futura estimulam-se com o pensamento da morte e passam bem a vida. De maneira bem diferente devemos nós proceder. Os que sabemos pela fé que a alma sobrevive ao corpo, nós lembramos-nos de que em breve temos de morrer, devemos cuidar da nossa eternidade e por meio da oração e penitência aplacar a justiça divina. É com este intuito que a Igreja, depois de pôr as cinzas sobre a cabeça, nos ordena o jejum da Quaresma, para compreendermos em toda a sua extensão o sentido dessas palavras. Imaginemos ver uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Ó Deus, a cada um que vê este corpo, inspira nojo e horror. Não passaram bem nem 24 horas depois que aquela pessoa morreu e já há um mau cheiro que se faz sentir. É preciso abrir as janelas e queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione a casa toda. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Metido que foi o cadáver na sepultura,
vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida, aparece em todos os membros uma lanúria branca e repelente, de onde sai um pus infecto, que corre pela terra, de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos vêm também procurar o pasto neste cadáver, roendo uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Despencam-se e caem as faces, os lábios, os cabelos, encarnam-se os braços, as pernas apodrecidas. Afinal, os vermes, depois de consumir todas as carnes, consomem a si próprios, e deste corpo só restará o esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido em um punhado de pó. Eis aí o que é o homem, considerado como criatura mortal. Eis aí o estado a que tu também, meu irmão, serás talvez em breve reduzido, um punhado de pó fedorento. Nada importa ser alguém moço ou velho, são ou enfermo. A todos caberá a mesma sorte. O que a igreja recorda, pondo assim os ventos indistintamente sobre as cabeças de todos. Memento homo, que pulvis et in pulverem revet. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó hás de se tornar. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se com lembranças da morte, a levar uma vida folgada e a gozarem. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão, que pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo, e que depois da morte deste terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. O cristão que se lembra que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. É por isso exatamente que a Igreja, depois de nos ter posto a cinza sobre a cabeça, ordena aos seus ministros que notifiquem aos fiéis o jejum quaresmal. Fazei soar a trombeta em Sião, santificai o jejum. Conformemo-nos, portanto, com as intenções de nossa boa mãe, e com ela mesma a ordena, sejamos no santo tempo da quaresma, mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa, por meio de uma vida recolhida e consagrada. A oração, porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Ó meu amabilíssimo Redentor, consenti que eu una a minha salutar abstinência com a que vós com tanto rigor por mim quiseste observar no deserto. Consenti também que nessa união eu a ofereça ao vosso Pai Divino, como proteção de minha obediência à Igreja, em desconto de meus pecados, pela conversão dos pecadores e em sufrágio das almas santas do purgatório. Tenho intenção de renovar esta oferta todos os dias da quaresma. Vós, porém, ó Senhor, concedei-me a graça de começar esse solene jejum com divina piedade e de continuá-lo com devoção constante, a fim de que, chegada a Páscoa, depois de ter ressurgido convosco para a vida da graça, sejais digno se ressuscitar também para a vida da glória. Fazei pelo amor de Maria Santíssima. Amém. Então essa foi a nossa meditação de hoje. A gente pode observar que Santo Afonso ele traz palavras duras, meio assustadoras, porém verdadeiras. O que é esse nosso corpo, essa nossa carcaça? Ao fim da morte, o fim será esse: branco, preto, homem, mulher, rico, pobre, novo, velho. A situação será a mesma. As fases da decomposição do nosso corpo serão as mesmas. E no fim, do pó que viemos, ao pó iremos retornar. E como narra a própria meditação, e se a gente pesquisar também,
A decomposição humana, ela, de qualquer ser vivo, mas a humana no caso, ela traz essa questão de repulsa. O mau cheiro, a aparência, o nojo de olhar a carne sendo comida por ratos, por vermes, e, e pensar que nós passaremos por isso. Então eu pergunto, por que tanto valor nesse corpo? Por que tanta preocupação com algo que vai acabar? Nós não sabemos durante a nossa vida se iremos terminar o ensino médio, ou fundamental, se iremos fazer uma faculdade, um mestrado, um pós-doutorado, se vamos trabalhar em uma grande empresa, se iremos empreender e ter nós mesmos uma grande empresa, se iremos ser professores, se seremos bem-sucedidos ou não, se constituiremos família, se teremos uma vida consagrada, ou se não seremos nada. A gente não sabe ao decorrer da vida. A vida vai acontecendo e a gente vai vivendo cada momento. Então é uma vida de incerteza. A nossa vida é uma vida de incerteza. Nós temos nossos amigos, nossos conhecidos, e se pararmos para pensar, tivemos amigos muito próximos que hoje a gente nem tem tanto contato assim. E pode ser que tem pessoas que a gente nem via e que hoje temos uma amizade profunda, a gente se encontra, se diverte junto. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a vida é uma grande incerteza. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos se amanhã acordaremos vivos ou se vamos padecer. A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. E a gente deve sim aproveitar a nossa vida da melhor forma enquanto a temos, né? Enquanto temos vida. Mas sem esquecer em nenhum momento da morte. E a Quaresma ela faz esse convite a uma reflexão, a uma conversão. E ela começa justamente com a quarta-feira de cinzas e com a imposição das cinzas. E com o memento mori, lembra que vais morrer. Que veio do pó e que ao pó retornará. Justamente para nesse momento de conversão te fazer lembrar que você é um ser finito, que você também vai morrer. A gente espera que demore, mas a gente sabe que vai acontecer. E sabendo isso, não pensar de forma de tristeza, nossa, eu vou morrer, vai ser a minha vida, eu vou ficar aí e tudo mais. Mas com um olhar de esperança e de alegria. Porque todo cristão, principalmente nós católicos, que acreditamos na ressurreição, na vida eterna, no Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou por nós devemos querer ver Jesus, ter esse contato íntimo, vê-lo e contemplar face a face. Mas para isso acontecer, nós precisamos morrer. E São Paulo diz nas suas cartas que ele já venceu o combate, que ele quer a morte, deseja a morte para poder encontrar o seu amado, encontrar o Cristo face a face. Mas que não cabe a ele decidir esse momento de resolver isso, e sim a Deus. Que quando chegar a hora que Deus fala assim, agora acabou o seu tempo, vem comigo, aí sim ele irá. Então São Paulo diz que ele deseja a morte para poder encontrar o seu amado. E isso tem que passar por todo católico. Mas um católico ele só deseja a morte se ele viver igual Paulo. Que antes era como Saulo, que era Saulo, né? Aí ele caiu do cavalo literalmente, teve a sua conversão e dedicou sua vida, sua inteligência, todos os seus dons, todo o seu ser, toda a sua vida a partir daquele momento para Deus. E para a evangelização e para o reino de Deus. Se tornou um dos grandes pilares da nossa igreja. E esse sim, com certeza, desejava a morte porque tinha certeza de encontrar Jesus, pelo que ele fez, pela sua conversão. E esse é o convite que essa Quaresma faz para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Para convertermos o nosso coração, nos deixar cair do cavalo, como Saulo fez, e se tornar Paulo, lembrando que nós iremos morrer e através dessa morte encontraremos face a face com Cristo e desfrutaremos da vida eterna. Só que para isso, nós devemos mortificar a nossa vida. Nós devemos buscar o jejum, a mortificação da carne, dos prazeres. Ver bem, Jesus quer que nós sejamos felizes. Mas a felicidade não está em nos prender a vícios, aprender uma promessa vazia de uma vida que vai acabar. Mas sim a promessa verdadeira
da vida eterna. Que exige sim renúncia, exige sim jejum, penitência, oração, abstinência, que exige que nós matemos diariamente o homem velho para que surja o homem novo em Cristo. Isso é o convite. Eu imagino que você, assim como eu, vai fazer suas penitências ao longo da quaresma. Mas mais importante que a penitência que você vai fazer, ou que eu vou fazer, seja o compromisso assumido de converter o nosso coração para Cristo. De buscar ter um momento de oração, de intimidade, de tornar-se melhor amigo de Jesus. De estar pronto, para que se Jesus te chamar, você esteja pronto para Ele. Para que a hora que chegue o momento de se tornar pó, você esteja pronto para retornar não só ao pó, mas à casa do Pai. Eu trouxe também uma pequena história para conversar com vocês, porque eu acho que a história ela traz uma identificação melhor. Eu escutei essa história há muito tempo, eu acho muito legal. Que é uma história sobre a vaquinha. E conta-se, né, que um padre tinha o costume, né, de viajar por várias cidades, de tempos em tempos. E nessa viagem missionária ele levou o seu discípulo, estava se preparando para ser ordenado também. E passando pelos arejos, chegou numa entrada de uma fazenda, de uma família. E essa família estava vivendo numa extrema pobreza. A porteira da fazenda toda quebrada, o pasto tomado por pragas, a casa em ruína, numa situação de miséria, com pouca comida, pouca condição de vestimenta, de estudo, de instrução, tudo era miséria. A casa em ruína, o campo tomado por pragas, mas diziam viver bem, sustentado pelo leite da única vaquinha que eles tinham. Tomavam o leitinho, o que sobrava fazia uma troca ou outra por alguma coisa com algum vizinho, e se mantinham naquela situação com aquela única vaquinha. O padre, junto com o seu discípulo, ficaram um tempo ali, conversaram, tomaram o leite da vaquinha, e ao sair se despediram, abençoou a família, e foram pelo caminho. Pouco depois de deixar esse caminho, o padre e o discípulo se deparam com a vaquinha, à beira de um precipício. O padre, mais velho, nesse momento, chega perto da vaca e a empurra no precipício, fazendo com que a vaquinha acabasse morrendo. E eles seguem em viagem. O jovem discípulo fica espantado, incrédulo, até um pouco revoltado, e questiona, né? O padre, o senhor está maluco? Por que o senhor fez isso? Sacrificou, matou a única fonte de renda daquela família, que já estava à beira da miséria, já estava na miséria, não é nem à beira da miséria, estava na miséria completa, com grandes dificuldades, e o único sustento, o único alimento daquela família, o senhor matou. O velho padre diz assim: hoje você não entende o que eu fiz, mas no ano que vem você retornará nessa missão, nessa mesma situação. Eu já não vou conseguir vir, já sou uma de idade avançada, não sei se chegarei até lá. Mas quando você vir em missão, passar por aqui, não se esqueça de passar por essa família. E aí você vai entender o que eu fiz. Pois bem, passa um tempo, aquele jovem discípulo foi ordenado padre. O velho padre ancião, já mais debilitado por conta da saúde, ficou, né, no seu mosteiro e mandou a sua ordem de missão. O jovem padre, né, chega, né, na cidade, com novas ideias, e é acolhido por muita gente, e vai passando, e ao passar, continuar o caminho, chega na entrada da fazenda. E logo se espanta, e vê que a entrada está bonita, bem arrumada, uma porteira nova, com flores, um letreiro, né, identificando o nome da fazenda, à vista flores, um pomar. Ele vai entrando e vai apertando o seu coração, porque ele lembra a situação que era.
E com certeza ele pensa, a família, já que perdeu a fonte de renda da vaquinha, deve ter vendido a propriedade, deve estar morando de aluguel, ou comprado até uma casinha menor, mas na cidade, e teve que abrir mão do seu espaço, né? Por conta do ato do padre mais velho. Então, com receio, né, ele vai chegando para tentar saber alguma coisa, alguma informação sobre aquela família, ou o que tinha acontecido, né? Quem que é o novo proprietário. E ele vai olhando, né? Plantações de milho, de feijão, capim, cana, soja, vê um curral com um gadinho pronto ali, né? Várias vacas, ordenha mecânica, um chiqueiro, um galinheiro. E quando chega na casa, sede, totalmente reformada, bonita, um carro na garagem. E quando ele bate palma, passou surpresa, o antigo proprietário sai. O chefe da família, daquela família que estava na mulher, sai. Só que bem vestido, bem portado, acompanhado de sua esposa, das crianças, todos bem trajados, limpos, bem organizados. E o jovem padre assustado, perguntando se ele. Sauda, curioso, perguntando se eles eram funcionários, tinha vendido, o que tinha acontecido. E o pai da família chama ele para sentar, para tomar um café e conta a sua história. E ele fala: então, seu padre, você não sabe. Há um ano atrás, quando vocês se visitaram aqui, logo depois que vocês foram embora, a nossa vaquinha morreu, no fundo do precipício. Foi um momento de desespero, porque ela era a nossa única fonte de renda, nossa única fonte de sobrevivência. E a gente se viu numa situação complicada. Nesse momento, eu saí correndo atrás de alguns vizinhos, de algum fazendeiro da região, falando que eu tinha perdido minha vaca, eu tinha situação de renda, tinha família para cuidar, pedindo serviço, pedindo ajuda. Encontrei muitas boas pessoas de coração aberto, que me ofereceram serviços, que além de me pagar com mantimento na minha casa, alguns me pagaram com algumas criações antigas que tinha, com sementes. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava, né, com leitinho, com a comida que eu conseguia no serviço, e com algumas sementes que sobravam. E assim, minha família foi se mantendo, eu fui plantando, cultivando no meu próprio solo, porque eu já plantava nas outras fazendas que eu estava trabalhando. E como eu tinha essa semente que vinha nesses grãos que me eram dados, e sobrava um pouco, eu fui plantando. Fui cultivando, fui na primeira roça, de milho, de feijão, fui melhorando, aí começou a sobrar mais, eu comecei a plantar mais, comecei a trocar nessas fazendas, em troca de outras coisas que eu não tinha, consegui comprar uma outra vaquinha, aí eu consegui melhorar a minha pastagem, aí eu passei a ter 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, consegui várias vaquinhas, hoje tenho 10, comprei um porquinho, comprei algumas galinhas para ter o ovo, para ter a carne, e eu fui melhorando, e eu fui vendo que eu tinha condição de fazer mais. E eu comecei a trabalhar mais, meus filhos puderam ir estudar, me ajudaram com a parte de conta, né, de fazer negócios, com a matemática, de aprender na escola. Então a gente foi prosperando, conseguiu reformar a fazenda, a casa, comprar boas roupas, ter uma condição melhor, comprar um carrinho. Então, padre, aquela vaquinha que morreu acabou ajudando bastante gente. A gente assustou, a gente sacrificou bastante, foi bem difícil, principalmente pelo medo, mas a gente conseguiu vencer toda essa parte. E hoje a gente prosperou. O jovem padre, muito contente, abençoou a família, a fazenda, foi embora. Voltou para o velho padre no mosteiro, contou toda a história. E o velho padre falou para ele: muitas das vezes a gente está em situação difícil nessa vida porque a gente é apegado a algumas vaquinhas. Há uma condição que a gente está. A gente acha que está tudo bem. Mesmo na situação de miséria. E quando a gente perde ou se força a perder, a gente é obrigado a sair dessa zona de conforto, por mais que não seja confortável, a gente tem que romper essa bolha e buscar algo mais, e assim a gente evolui. O jejum e a penitência que a gente é convidado a fazer pela igreja, principalmente na quaresma, é justamente
empurrar a nossa vaquinha no penhasco, é estourar nossa bolha. É criar pequenos sacrifícios que nos façam enxergar o algo além, o quão miserável a gente está sendo, o quão miserável a nossa vida é. E como que se a gente trabalhar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais, a gente consegue evoluir, a gente consegue melhorar. Então que nessa quaresma possamos identificar quais são nossas vaquinhas, fazer o ato de empurrar essas vaquinhas pelo penhasco, estourar essa bolha com o nosso jejum, com a nossa penitência, com a nossa vida de oração, para nos sacrificar um pouquinho mais todo dia, para deixar de ter uma vida miserável e buscar uma vida que vale a pena ser vivida. Mas sabendo que a gente vai perder, porque ao pó voltaremos. E quando isso acontecer, os frutos desse nosso trabalho nos concedem a vida eterna. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que possamos rezar juntos, seja em live ou por vídeo, e meditar essa quaresma com a graça de Deus. Fiquem com Deus, em nome do Pai,